E aí eu fiz a primeira quimioterapia, 15 dias depois, já comecei a sentir os cabelinhos caindo. E eu falei para todo mundo, eu vou deixar até o último fio. Assim, eu nem passava pela minha cabeça, até por conta da idade, né? Por me achar muito nova, não acreditar que isso pudesse acontecer exatamente, né? Com 24 anos, então eu não tinha essa desconfiança nem essa preocupação. Realmente achei que pudesse ser algo hormonal e que com um remedinho iria tratar e ia desaparecer. Quando eu fui fazer a ressonância, ele já estava um pouco maior, que foi que me ligou para realmente correr para fazer a ressonância. Eu já senti que ele tinha aumentado de tamanho. Falei, bom, acho que já não está tão normal isso, vou dar continuidade nos exames. E o que era um carocinho se transformou assim, o tamanho inteiro do meu seio. Eu não tinha mais pele. Então, o nosso corpo não nos responde mais, né? Você começa a ver, de repente aparece uma manchinha, de repente você vai vendo seu cabelo cair, você vai vendo que você vai ganhando uns quilos a mais, tudo vai mudando em você. E aí você perde o controle de quem você era, né? Daquela imagem que você construiu. Hoje eu enxergo que, na verdade, Deus sempre me preparou para viver isso. O medo, ele existe, mas a confiança de que tudo vai dar certo, ela é tão grande, que ela abafa o medo, ela abafa todos os sintomas, e eu simplesmente me senti assim. Descobri o câncer aos 24, um carcinoma ductal invasor. E para mim é um privilégio estar aqui participando, poder falar para tantas mulheres, né, sobre essa doença que hoje já não é mais rara, né, que tem atingido muitas pessoas, mas que graças a Deus nós temos acesso a um tratamento e ela tem cura, né? Então, muito obrigada pelo convite. Larissa, é um prazer muito grande receber você aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai representar toda a classe daquelas mulheres jovens que já sentiram alguma anomalia na mama e que às vezes não deram uma sequência na investigação justamente por serem novas. E é aproveitando um pouquinho essa fala que eu quero te perguntar como que foi para você receber o diagnóstico? Você sentia dor? Você sentia alguma coisa? O que te alertou de sentir e ir ao médico? Então, na verdade, assim, Natália, para mim eu tinha a saúde maravilhosa, não sentia absolutamente nada. Eu descobri, na verdade, no autoexame, então, me tocando mesmo durante o banho, eu senti um carocinho muito pequeno, mas eu estava ali num período menstrual, então eu acreditei que poderia ser algo hormonal. E aí pensei comigo mesmo, falei, vou aguardar aqui umas 2 semanas para ver se ele vai desaparecer, né? De primeiro eu não imaginei que seria algo grave. E aí eu aguardei essas 2 semanas, vi que ele ainda estava lá, ainda sentia, e aí fui então até o médico, né? Procurei o médico, fiz os primeiros exames, e até então não era nada, mas assim, eu não sentia dor, eu não sentia nenhuma dor de cabeça, nada, não tinha nenhum sintoma, nada que pudesse me preocupar, né? Realmente eu senti um carocinho, mas ele era muito pequeno a princípio, e então, assim, eu nem passava pela minha cabeça, até por conta da idade, né? Por me achar muito nova, não acreditar que isso pudesse acontecer exatamente, né? Com 24 anos, então, eu não tinha essa desconfiança nem essa preocupação. Realmente achei que pudesse ser algo hormonal e que com um remedinho iria tratar e ia desaparecer. Larissa, é muito valiosa essa fala sua, porque eu recebi com 28 anos. E aí, quando a gente para olhar um pouquinho
sintomas do câncer de mama, a gente lê, pelo menos nos grandes sites que são referências aqui na oncologia, a gente vê informações do tipo alteração na pele, sangramento, inversão de mamilo, dor. E eu me identifiquei super com o seu relato, porque eu não senti absolutamente nada, nada, nada. E eu acho que justamente esse não sentir, que para o meu caso foi ruim, porque eu demorei. Quando a gente descobriu um dos tumores na mama esquerda, já tinha 3 centímetros e eu não conseguia sentir. Também um pouco por conta da localização onde ele estava. Mas quando a gente fez, foi um ginecologista que identificou, né, no toque, depois ele pediu exames para aprofundar, no meu caso. E ele falou, você tem a mama densa, realmente é difícil a gente identificar. E assim, quando um profissional falou isso, eu me senti até um pouco mais confortável, porque quando ele falou assim, esse nódulo tá aqui desde quando? Eu falava assim, caramba, eu nem senti esse nódulo. Eu sentia, mas eu pensava que era uma estrutura da mama, porque ele estava atrás do mamilo. E a gente tem realmente uma parte mais firmezinha na Sim. mama nesse sentido, não é? E eu Uhum. não achava que aquilo pudesse ser um nódulo que não fazia parte do meu corpo, e pior ainda que fosse de câncer, né? Isso não passou em nenhum momento na minha mente. Eu descobri fazendo exames de check-up para tentar engravidar, olha só. Ó, E é importante essa fala nossa para a gente estimular, porque eu e você, pacientes jovens que tivemos câncer de mama sem sentir absolutamente nada, um nódulozinho que estava lá na mama e que foi se aprofundando. para mim, assim, eu fiz o autoexame sem imaginar que poderia ter alguma coisa, foi muito assim, por realmente fazer, por acompanhar as campanhas, mas eu jamais imaginava. Eu consegui descobrir ele, assim, numa fase inicial, porém, por ele ser triplo negativo, ele foi muito agressivo, então, em pouco tempo, ele cresceu muito rápido, mas, assim, graças a Deus, eu procurei, né, rápido o médico, já fui identificando, apesar que ele me deu um trabalho para ser identificado, assim, eu realmente recebi o diagnóstico. Mas se a gente pudesse realmente passar para mulheres jovens o quanto é importante manter seus exames em dias, fazer o autoexame, né, se tocar mesmo. O meu nódulo ele era mais aqui embaixo, na mão esquerda, então por isso acho que eu senti ele mais facilmente, né? Porque realmente eu conseguia sentir ele redondinho ali, uma bolinha mesmo. Então, eu tocava, sentia que tinha alguma coisa diferente, mas essas 2 semanas que eu aguardei, ele não se movimentou, não cresceu, se manteve ali. Mas é realmente assim, é um susto, né? Querendo ou não, a gente tem a esperança de que não seja nada, mas o pensamento que pode ser que seja algo mais sério já liga na nossa mente, né? Por que você disse que deu um trabalhinho no diagnóstico? O que aconteceu? Pois é, eu fui na ginecologista primeiro e ela me passou para fazer um ultrassom. Eu fiz esse ultrassom e deu BIHARDS 3. Então, ela falou: olha, é provavelmente benigno, não precisa ficar preocupada, mas como a gente está sentindo alguma coisinha aqui, a gente vai continuar acompanhando. Eu vou te passar para uma mastologista e você vai fazendo acompanhamento com ela. E aí, ali, eu já me tranquilizei, já falei, que bom, graças a Deus, não vai ser nada, vou seguir a vida, né? E passei na mastologista só por segurança mesmo. Ela olhou novamente, tranquilizou, provavelmente é benigno, não vai ser nada, mas vamos fazer uma ressonância só para a gente poder visualizar ele melhor. E aí eu fiz a ressonância. Eu demorei um pouquinho, demorei uns 2 meses para fazer, porque realmente eu fiquei muito tranquila. E como elas me passaram essa segurança, né, de que poderia, que provavelmente era benigno, eu falei, não vou, assim, me apressar tanto a fazer os exames. Demorei uns 2 meses, porque eu estava muito corrida com a agenda do trabalho, mas fiz. Quando eu fiz, na ressonância também não foi identificado nada. Porém, quando eu fui fazer a ressonância, ele já estava um pouco maior.
que foi que me ligou para realmente correr para fazer a ressonância. Eu já senti que ele tinha aumentado de tamanho. Falei, bom, acho que já não está tão normal isso, vou dar continuidade nos exames. Fiz, e aí ele já estava em média de 4 centímetros. Já tinha crescido bastante. Levei a ressonância para minha médica e ainda tinha assim resultados inconsistentes, não dava para identificar se era ou não um tumor, né? E ela falou: olha, a gente vai precisar fazer então uma biópsia para poder verificar. Fui fazer a biópsia e quando saiu o resultado, não saiu que era um câncer de mama nem nada, saiu que era como se fosse uma fibrose ali, né? E aí ela, graças a Deus, a minha médica olhou para mim e falou: Larissa, eu acredito muito que seja um câncer de mama. E ali, para mim, como paciente, eu fiquei até revoltada na hora, né? Porque eu falei, meu Deus, mas está vindo aqui um diagnóstico bom, né? Assim, positivo. E ela quer insistir que é algo ruim. Não, não aceito isso. E aí ela, ali, tentando me convencer, né? Falou, olha, Larissa, você está com uma íngua aqui no braço, né? Então tinha alguns outros pontos que foram surgindo com o passar do tempo que iam mostrando para ela como médica que havia uma grande possibilidade de ser um tumor maligno. Mas para mim, falei, não, ela tá errada, né? Eu tenho aqui um diagnóstico que não é isso. E ela me convenceu, falou, vamos fazer novamente, vamos fazer uma outra biópsia, porque tudo indica que seja um tumor maligno. Aí eu muito assim, sem querer, fiz. E o que era um carocinho se transformou assim, o tamanho inteiro do meu seio. Eu não tinha mais pele, não tinha mais sério, não tinha mais uma parte assim de macia, né, que a gente tem, o peito é mais mole. E o meu peito eu tinha a impressão como se fosse um leite empedrado, ele era todo duro. Não tinha, assim, desde o mamilo até aqui em cima, era todo duro mesmo. Então, ele cresceu muito. E aí, eu fiz essa segunda biópsia, foi bem mais dolorida, apesar de ter anestesia, como ele já estava bem inflamado, então, foi mais sofrido. E ali eu comecei a achar que realmente existia alguma coisa que eu devia me preocupar, pela gravidade, como ele já estava. Não chegou a mudar assim aspecto da textura da pele, não saiu secreção, mas o meu peito já estava bem maior. E realmente eu costumo falar que para mim era essa sensação, como se fosse um leite empedrado mesmo. Então, eu fiz essa segunda biópsia e aí veio o resultado. Carcinoma ductal, muito assim desesperada nos primeiros momentos. Falei, ai meu Deus, me faltava muita informação do que era, do que fazer. A gente vê muito em filme, né, o que é a doença do câncer. Então, é quase que uma sentença de morte e é aquilo que fica nas nossas cabeças, né? Não, se a gente se basear em filmes e nessas questões, não é quase uma sentença de morte, é uma sentença de morte. E eu tenho visto quanto eles têm se utilizado dessa situação do câncer para sensibilizar e para dizer assim, a pessoa teve câncer, olha, esse paciente já vai morrer. Todos os filmes que eu tenho assistido são nesse sentido. Eu fico irritada de ver um posicionamento nesse sentido, como que me desagrada, como que está sendo usado assim o câncer, o diagnóstico, tudo mais que passa para o paciente. Eles têm que entender que isso é o que está sendo fixado na mente de todo mundo, porque a gente só para realmente entender que há vida após o câncer depois que a gente está inserido nesse mundo e depois que a gente recebe o diagnóstico. Porque antes, o posicionamento, a mentalidade que a gente tem, que é construída assim por toda a teledramaturgia, é de que o paciente oncológico teve o diagnóstico, vai ter alguns meses ou semanas de vida e ainda nesse período vai sofrer bastante com o tratamento. E a gente sabe que não é assim e graças a Deus estamos nós aqui podendo mostrar que não é realmente assim e trazer essa prova da nossa vida aqui. Com a maneira como as pessoas também imaginam que é o câncer, né? Os olhares, né? É muito triste, a gente precisa falar mais sobre isso, porque como até eu iniciei, né? Já não é mais uma doença rara, então a gente precisa mudar a maneira como a gente vê, como a gente fala. Claro que não é um resfriado,
mas a gente não precisa de mencionar como uma sentença de morte, né? Existe um tratamento e existe uma vida pós-câncer, né? Isso. E outra fala sua que eu quero destacar é sobre essa situação deste possível erro médico, se é que a gente pode chamar assim. Digo erro médico porque você teve um exame de imagem que descartou absolutamente a possibilidade de ser câncer e que te tranquilizou a não dar sequência, a não dar seguimento nos exames complementares. E, Larissa, isso aconteceu no meu caso também. O médico, como eu estava fazendo exames para tentar engravidar, obviamente que ele não pediu exame só da mama, ele pediu de tudo, exame de tireoide, de hormônio, de tudo. E aí, esse exame da mama, ele me pediu um ultrassom. Ele falou, olha, eu tô sentindo uma coisinha aqui, mas você é muito jovem, você não tem idade para fazer mamografia, então eu vou pedir só um ultrassom. E eu fui fazer o ultrassom, assim como todos os exames que ele também já tinha solicitado, sem passar pela minha cabeça a possibilidade de câncer. E o médico que estava fazendo esse exame de imagem, né, o ultrassom, falou, não, isso não pode nem ser nomeado de nódulo. Isso Nossa. é uma glândula de gordura. E aí eu falei, tá bom, fiquei super tranquila, do jeitinho que você falou. Nossa, já falou que não é nada, por que eu preciso ter pressa para voltar? Fiquei super tranquila, super em paz. E quando eu voltei com o meu exame lá no ginecologista, ele falou assim, tudo bem, respeito a opinião do colega, mas eu quero que você faça novamente esse exame em outra clínica, com outro profissional. E além disso, ainda quero mamografia e biópsia. E eu falei exatamente do jeito que você falou. Pra quê, doutor? O médico já falou que não é nada. Falei desse jeito nele. E ele falou assim: não, tudo bem, pode não ser nada, você é muito jovem, pode ter essas alterações na mama, mas eu quero. E aí eu fui fazer, e assim, ai, pra que eu tô aqui, né? Pra que eu tô aqui? E caramba, Larissa, assim, como é importante a gente chamar atenção para isso, de Uhum. como esse exame de imagem é subjetivo. Depois disso, eu fui me aprofundar um pouco, porque eu fiquei assim um pouco, para ser sincera, revoltada. Como um diagnóstico que é importante, que é grave e que o tempo influencia muito na expectativa que a gente tem do tratamento e Uhum. pós-tratamento, porque a nossa qualidade de vida ela também vai estar muito relacionada com o quão rápido a gente conseguiu tratar e conter aquele tumor. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E o que este meu médico e outros médicos que eu entrevistei me relatavam é que o exame de imagem ele é muito subjetivo. Então, pode ser que naquele momento ele não tenha conseguido visualizar, mas às vezes uma outra posição, um outro jeito que fosse feito esse exame pudesse ser visto de outra forma. Então, assim, hoje eu não confio muito em exame de imagem. Não, Eu pessoalmente, todas as vezes que os médicos me pedem, eu quero um exame mais aprofundado, porque aqui a gente está lidando só com a opinião de um médico. Então, assim, cadê o exame que é objetivo, que vai falar era ou não é, independente do que eu esteja vendo? Para mim é a biópsia, para mim são os outros exames mais aprofundados, como a ressonância, a tomografia. Então, assim, não pare neste exame inicial de imagem, porque pode acontecer um erro. Claro que todo mundo tenta acertar, principalmente os médicos, né? Eles sabem de toda a responsabilidade que eles estão tendo ali nas mãos com um diagnóstico, mas assim, não se contentem só com isso. Quantos casos errados a gente tem visto de pacientes que falam assim, nossa, eu já senti esse nódulo, eu faço acompanhamento há 2, 3 anos e o médico nunca pediu biópsia, só ficava acompanhando, e já era um câncer, não é? Você deve ter ouvido relatos nesse sentido. Eu, enquanto fazia quimioterapia, que eu ia sempre no hospital, eu via mulheres que já tinham se tornado metastáticas por conta disso, que ficaram acompanhando anos e anos com o médico e o médico nunca pediu uma biópsia porque você é nova, porque acredito que não tenha características. Acreditar tem que ter objetividade, tem que ter provas, tem que ser através de um exame. Eu sou muito assim porta-voz disso. Não é só a opinião do médico. O que tem além disso? Que exame que a gente tem para comprovar? Eu preciso muito dessa questão de provas, sabe? Eu preciso me convencer tecnicamente daquilo.
Olha, uma coisa que, assim, antes do câncer, para mim, quanto menos exame eu fizesse, melhor. Não gostava de ir para médico, e quando a gente vai, né, o médico solicita para você um exame, outro, você já vai ficando, ai, para quê? Para quê, né? Para que tudo isso? Só que hoje, para mim, eu estou igual a você, assim, para mim, quanto mais eu puder me aprofundar, é melhor. Eu fico até chateada quando eu vou ao médico e ele não me examina, ou quando ele não pede 1000 exames, porque a gente fica com a mente, né? Assim, poxa, eu quero, se houver alguma coisa, eu quero saber rápido, porque eu quero tratar, eu quero poder me livrar disso, né? E eu acho que é uma responsabilidade nossa, como mulheres, né? Paciente, para que a gente tenha esse interesse. Se você está desconfiando ou está fazendo realmente só os exames de rotina, né? Eu acho importante que você solicite se o seu médico não te passou, né? Nós temos que trazer essa responsabilidade para nós, porque é a nossa vida. Às vezes, o diagnóstico do médico, ou como você falou, né, a opinião dele é uma, mas, assim, a gente precisa ter essa certeza, né? Poxa, eu tô bem, minha saúde está bacana, tá tudo em dia. Ainda assim, a gente sabe de vários casos de mulheres que fazem exames de rotina anualmente, direitinho, e ainda assim tem a possibilidade de surgir ali um nódulo, um câncer. Então, é de extrema importância que a gente, não que a gente tenha que viver bitolado ali o tempo inteiro, mas a gente precisa ter essa responsabilidade de ir atrás, de solicitar. Se você achou que aquele médico não foi a fundo, troque o profissional, mas tenha essa certeza para você, né? Para que você possa dormir tranquila, para que não tenha dúvidas, nem do médico que te atende, nem sua própria, né? Como eu falei, a nossa vida, nós precisamos ser os responsáveis por ir atrás, por ter a vontade de descobrir, de trazer realmente tudo que for de evidências para falar é ou não é, mas viver tranquilo. E não é aquela situação assim, né, Larissa? Ai, quem procura acha. Gente, não é Não, isso, não é isso. É o contrário. É quem procura, cura. Quanto antes exatamente. a gente descobrir, mais possibilidades a gente vai ter, uma melhor perspectiva de tratamento a gente tem. E já falando um pouquinho do tratamento, eu quero saber de você, como que foi o seu tratamento, pelo que você teve que passar. Tô vendo que você tá de lenço, já tô imaginando aqui que passou por quimioterapia. Conta pra gente como foi, o que você achou mais pesado da fase do tratamento. Olha, na verdade, assim, eu costumo dizer que são fases, né? São processos. É difícil mensurar o que foi mais difícil. Eu acho que desde o momento do diagnóstico, ali já foi a primeira etapa, né? Então já é difícil você aceitar, né? Quando você recebe, você não quer acreditar. Para mim, eu queria repetir os exames. Eu achava, como eu me sentia muito bem fisicamente, fora a mama, que já estava ali dando sinais que estava doente, eu não imaginava que pudesse ser um câncer. Então, para mim, eu pensava, mas será que não é outra coisa? Será que não pode ser, sei lá, qualquer outro diagnóstico, mas câncer, né? Eu não queria acreditar naquilo. Então, eu acredito que a primeira coisa difícil foi a aceitação do diagnóstico. Depois, eu fui entender melhor o processo que eu ia viver. Então, os meus médicos, inclusive, assim, não jogaram tudo para mim. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. Eles falavam, olha, vamos devagar, cada etapa a gente vai te informando como vai ser, devagarinho, cada processo, mas para mim também aquilo não era suficiente, né? Porque a gente está ingressando ali num novo universo e a gente quer saber o começo, meio e fim, né? Até onde vai. Então eu fui para o Google, né? Não sei se foi muito bom, porque ali a gente começa a ver várias coisas, mas eu acredito que foi interessante para mim, porque, como eu falei, eu era muito leiga do assunto, então não sabia exatamente pelo que me esperava, né? Eu iniciei pelas quimioterapias vermelhas e já sabia que ia ter a queda de cabelo, né? Até perguntei, doutor, não tem nenhuma outra opção? Não tem, Larissa, faz parte do tratamento. Então, entender que eu iria ficar careca foi muito difícil, né? E, na verdade, era uma coisa que eu já associava, assim, câncer, ficar careca. Então, já era um medo que eu tinha.
E aí eu fiz a primeira quimioterapia, 15 dias depois, já comecei a sentir os cabelinhos caindo, e eu falei para todo mundo, eu vou deixar até o último fio, porque eu investi demais nesse cabelo a vida toda. Adorei. Eu não vou cortar ele fácil assim, não vou raspar. E aí eu cortei ele curtinho, eu tinha um cabelão longo, fiz um chanelzinho para não cair tanto, né? Só que começou a me incomodar muito, é angustiante a gente ver, né, aquele tanto de cabelo caindo, você vai revivendo a doença, cada fio que cai. Então, eu não quis prolongar muito isso, apesar de passado de alguns dias, certo dia eu acordei e falei, eu preciso internalizar dentro de mim, né, essa fase que eu vou viver. Eu tinha medo de como eu me aceitaria, não era nem o olhar das pessoas, mas como eu iria me ver. Então, eu lembro que eu ganhei um lenço da minha irmã, fui para frente do espelho, coloquei o lenço, falei, deixa eu me olhar aqui, como que eu vou ficar, como vai ser o meu novo visual a partir de agora. E aí eu tive um dia, assim, realmente de pensamentos internos, de autoaceitação, de conversar comigo mesma. Eu passei um dia bem off do mundo, das pessoas, só me reconectando comigo mesma. E ali naquele dia eu decidi, falei, hoje eu vou raspar meu cabelo. E aí chamei meu marido, ele raspou, e foi libertador ali aquela fase. Não foi fácil, mas foi libertador, né? Dei, assim, passei para o próximo nível. Finalizei, fiz 4 sessões da quimioterapia vermelha e eu passei muito mal, particularmente, né? Eu sei que tem várias pessoas, tem gente que fala, não, eu só fiquei um pouquinho enjoada, mas eu fiquei muito mal mesmo, assim. Eu tive muita dor no corpo, eu me sentia muito cansada e eu tomava quimioterapia pela manhã, assim, em torno de 11 horas, 6 horas da tarde era contado, todas as 4 sessões, 6 horas da tarde eu começava a me sentir muito mal, vomitava muito. Eu tinha remédios para ir tomando durante os dias, mas os remédios não seguravam, eu tomava, vomitava os remédios, então, para mim era horrível aquela sensação, porque eu não conseguia controlar aquilo, né? E outra parte muito difícil do tratamento é descobrir que a gente não tem controle de nada. Então, o nosso corpo não nos responde mais, né? Você começa a ver, de repente aparece uma manchinha, de repente você vai vendo seu cabelo cair, você vai vendo que você vai ganhando uns quilos a mais, tudo vai mudando em você. E aí você perde o controle de quem você era, né? Daquela imagem que você construiu há anos. Então, a Larissa que eu fiquei há 24 anos sendo acostumada a ver, ela desapareceu e estava ressurgindo outra Larissa. E essa é uma parte muito difícil do tratamento. Olá, Finalizei. Luísa. Você falou assim, a gente perde o controle, né? Eu acho que o tratamento do câncer, pelo menos para mim, eu acredito, a gente não perde o controle, a gente só toma ciência de que a gente nunca teve o controle. Não em relação à questão da estética, à questão da vaidade, porque obviamente a gente tem o controle como a gente quer deixar o nosso cabelo, se quer pintar, se quer deixar curto ou longo. Em relação ao corpo, a gente tem esse controle, mas em relação à vida. E para mim o maior questionamento era isso, assim, igual você está falando, toda a construção que eu fiz por anos estava sendo colocada em xeque. Parece que eu olhava para trás e falava assim, gente, mas esse trabalho, será que isso aqui ainda está fazendo sentido para mim? Nossa, mas a forma como que eu já me posicionei a vida toda com a família, será que isso aqui está fazendo sentido para mim? Eu fui me questionando, assim, sobre a vida, sobre a vida. E aí, nesse momento, eu vi, eu não tinha controle sobre nada, e foi o momento que eu comecei a ter ciência, eu despertei da consciência de tudo isso, e foi pesado, porque a gente acha que a gente tem tudo na mão, e a gente não tem. Não, e é assim, né? Eu costumo dizer que quando a gente, né, você vai ao cabeleireiro e você fala, olha, eu quero só tirar umas pontinhas, e alguém tira 4, 5 dedos a mais, a gente já se sente outra pessoa, né? Não, eu não gostei, não era assim que eu queria. Imagina quando você muda completamente, todos os aspectos, né? É,
você não se reconhece mais. E E a aí gente você chega em tem casa falando assim, tô careca, olha o tanto que ela cortou. Agora imagina ficar careca de verdade. As pessoas que não têm dimensão do que é isso, não tem. não tem. E aí eu até entendo quando as pessoas falam, não, é só o cabelo. Não é só o cabelo, né? É Não. muito mais além do cabelo. Não é a questão da vaidade, né? Mas é a questão de quem você é. Porque o É, cabelo, ele é só algo é externo. representativo de toda a mudança visual, né? Exatamente, né? De tudo que está passando aqui dentro. Você não muda só o seu cabelo, que agora está careca, não. Você muda internamente, você começa a reavaliar a vida, você começa a se É, reavaliar, né? Muitas mudanças acontecendo. Então, assim, eu acho que se eu pudesse dizer que algo foi mais difícil durante o tratamento, eu acho que seria isso. Esse entendimento de que eu não tenho controle das coisas e toda essa mudança, sabe? Entender quem eu sou realmente, né? Fora de tudo isso daqui externo, né? Porque eu acho que ali realmente a gente começa a se conhecer, conhecer as nossas emoções, entender que os nossos limites eles estão muito além do que a gente imaginava, né? Eu imaginava que eu poderia ir até aqui e o câncer me mostrou que isso aqui não é um limite, né? Eu posso ir além. Então, eu acho que essa fase ela é mais dolorida do que as dores físicas, do que as emocionais, né? Porque a gente vai realmente se esticando. é. Enfim, depois desse processo, eu fiz mais 12 sessões da quimioterapia branca e ela foi mais tranquila, né? Assim, eu não sentia mais enjoos, mas eu tinha muita dor no. Mas diante do que eu tinha passado na quimioterapia vermelha, eu achei que foi mais tranquila, né? As brancas, me sentia melhor, tinha um pouco mais de disposição, comecei a fazer caminhadas, isso me ajudou muito, até porque eu engordei 10 quilos dentro desse processo. Então, eu fui falando, meu Deus do céu, a princípio eu achava que é porque eu realmente estava engordando, depois eu fui entender que faz parte do tratamento, né? É. Assim, a gente toma Efeito muito, colateral das medicações, né? Da gente ficar retendo líquido. não muito. Me deu um edema também aqui na minha mão esquerda, ó. Pode ver que ela é um pouquinho, tá bem mais grossa. Então, eu finalizei tem pouco tempo, tem 15 a 20 dias que eu finalizei, e agora eu estou tratando desse edema, fazendo algumas fisioterapias, né, exercícios específicos para conter esse edema, e sexta-feira agora, né, essa semana, eu vou fazer a minha cirurgia. Então, estou bem ansiosa, assim, feliz, porque acredito que estou caminhando para encerrar esse ciclo, né, da minha vida. Graças a Deus, eu respondi muito bem a todo o tratamento. Então, como eu disse, né, o tumor ele estava assim, tamanho inteiro da minha mama, e na segunda quimioterapia ele já desapareceu, na vermelha, né? Desapareceu Glória a completamente. Deus. Então, não tenho nem mais nódulo nenhum. E graças a Deus, assim, realmente é que a cirurgia faz parte, né? É um protocolo ali. E eu vou passar por ela, decidi que vou fazer mastectomia bilateral, radical nas duas. E estou muito feliz com a minha decisão, muito feliz com esse momento agora do tratamento, porque o que antes para a gente era susto, né? Entender tudo que a gente ia passar, agora cada fase que a gente vai vivendo é uma felicidade, porque a gente vai vendo vida, né? Olha, É. terminei as 4 sessões da vermelha, graças a Deus, que bom. Vou fazer agora as quimioterapias, 12 sessões da quimioterapia branca. Que bom, né? Tá É. chegando, tá no final. A cirurgia, que alegria, né? Então, cada processo que eu vou vivendo, eu realmente consigo enxergar a vida após isso. Então, para mim, é muito feliz, eu fico muito feliz de estar vivendo cada um desses processos. Eu, eu tinha muito essa visão que você relata aqui, que eram fases. Então, eu entendi assim, eu não vou me preocupar com as fases seguintes. Qual a minha fase hoje? Qual a minha realidade hoje? Estou na quimio vermelha e eu pensava exatamente. E eu
uma coisa que eu criava assim mentalmente, eu crio isso para tudo, assim, até hoje no meu trabalho eu faço isso para tudo realmente, que é pensar quanto eu já percorri daqui. Então, eram 4 químios vermelhos, eu também fiz. Eu pensava assim, só falta 3, só falta 2, só falta 1. Yes, fase concluída. Você foi falando assim, e eu fui me identificando lá de cá. Eu pensava justamente isso, eu não pensava assim, nossa, 6 meses de química, ainda tô longe. Não, vai pensando nas fases e comemora quando você termina cada fase. Comemorar, isso daí te dá um gás para você entrar para a próxima fase com aquela sensação de vitória. Já passei pelo difícil, já concluí, já deu certo e minha trajetória toda no câncer vai ser uma história de vitória, cada fase que eu vou passando. E assim, como a gente sai transformada e como a gente sai uma pessoa ainda melhor e mais forte para a fase seguinte, né? E É é verdade. muito legal a gente falar sobre isso das fases, porque eu sempre visualizava isso e eu ficava quieta, né? Falava assim, as pessoas vão achar que eu sou doida. E aí, a hora que você foi falando, eu falava, eu entendo e eu me identifico. Como que você meio que fracionar o caminho parece que ele é mais alcançável, né? Do que você olhar lá distante, nossa, vou fazer isso, é mais de 1 ano de tratamento. Lógico que a gente vai continuar passando por tudo isso, mas quando você fraciona em pequenas fases, você vai ver que você consegue percorrer com tranquilidade, com vitória e ainda trazendo relatos maravilhosos para a gente. E Aprender a comemorar realmente, né? Por mínimo que seja, mas a gente venceu, passou, né? Então, a gente precisa maximizar, sim, tudo que a gente tem vivido. E eu acho que isso até ajuda no tratamento, né? Porque quando você recebe o diagnóstico, você tem 2 opções. Ou você se entrega, vive deprimida por passar por aquilo, ou você opta por realmente, né, levantar as mangas e ir para a batalha, né? Eu achava que eu iria passar o deitada na cama, muito mal, sem disposição, sem conseguir fazer nada. E pelo contrário, né? Eu vi que até no tratamento existe vida, né? Você pode se adaptando ali como você pode, como seu corpo responde, mas que você pode continuar vivendo. Então, a gente não precisa parar tudo por conta do câncer, né? Respeitando sempre os nossos limites, mas comemorando porque a gente está conseguindo passar pelas etapas e tem um final, né? Existe um e só fim. a gente sabe o peso de cada etapa, então realmente comemore o fim de cada fase dessa. Larissa, eu quero te perguntar agora se você teve alguma experiência com Deus antes, durante ou após esse tratamento? Como que você se viu cuidada? Como que você sentiu o amor de Deus durante essa fase que é tão dolorosa? Olha, hoje eu enxergo que, na verdade, Deus sempre me preparou para viver isso. Eu sempre tive, assim, na minha adolescência, muito problema com a minha autoestima. Então, eu tinha uma dificuldade de autoaceitação e, com o passar do tempo, né, eu entrei na igreja muito novinha, então, com o passar do tempo, eu fui vendo Deus me tratando nessa área, né? O cuidado dele com a minha vida, sempre fui muito tímida e aprendi também a lidar com essa timidez. Então, eu via que Deus estava me tratando, me cuidando, né? E quando eu imaginei que, pronto, agora eu estou bem, estou tratada, estou curada nessa fase, veio o diagnóstico do câncer. Então, para mim, isso já foi uma preparação de tudo o que eu estava a vir, né, a viver, porque eu penso que se eu não tivesse vencido essa etapa de me autoaceitar, né, de lidar com meus problemas de autoestima, me ver careca seria, assim, infinitamente mais difícil, né? Seria muito pior para mim. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei sem chão ali, realmente foi muito difícil. E um detalhe, né? Eu recebi o diagnóstico, na verdade, pela internet, né? Eu consegui imprimir o resultado e eu tinha que levar até a minha médica. Só que quando eu trouxe para casa, meu marido falou para mim: vamos ver, eu quero dar uma olhada. E eu já
com medo de ser alguma coisa, né? Falei, não, vamos levar para médica. Eu não quero ver, eu não quero abrir. Ele, não, eu quero ver, eu quero ver. E aí ele abriu. E acho que ele não entendia muito ali sobre nomes, né? Acho que ele esperava ver ali um positivo para câncer, né? E ele viu ali um nome e ele falou, não é nada demais. Deixa eu ver. E quando eu peguei, eu vi aquela palavrinha ali, carcinoma, para mim já caiu o chão ali, né? Eu já perdi o mundo. E eu falei, é sim, é sim. E a gente começou a pesquisar, e ele começou a ler o que estava escrito no Google, e minha mente já começou a ir longe, assim, né? Tudo que eu passaria. Em fração de segundos, tudo isso. E aí, Deus realmente colocou ali meu marido para ser uma fortaleza para mim, né? E ele olhou para mim e falou, olha, vamos orar. Eu tive tempo de derramar assim, umas 2 lágrimas só, ele já me puxou, falou, vamos orar, vamos entregar na mão de Deus. E desde aquele momento onde eu dobrei meu joelho e falei, Deus, não vou te questionar o porquê disso, porque comigo, porque agora, não quero ter questionamento sobre isso, eu só vou confiar. E ali eu fiz uma oração junto com meu marido. Depois disso, fui me aprofundando mais o que seria o câncer, como seria o tratamento. E é engraçado porque a palavra de Deus até diz, né, que dá uma paz que excede o nosso entendimento. E eu acho que não tem explicação, eu não jamais conseguiria dizer como eu me senti durante todo esse processo, porque realmente eu senti essa paz, né? O medo, ele existe, mas a confiança de que tudo vai dar certo, ela é tão grande, que ela abafa o medo, ela abafa todos os sintomas, e eu simplesmente me senti assim, com força, uma força que eu sabia que não vinha de mim, sabe? Era além das minhas forças mesmo, assim, para viver cada fase. Eu, há 7 anos, né, vivo um ministério missionário, então eu saí de São Paulo, vim para Palmas, Tocantins, e foi aqui em Palmas, né, longe da minha família, longe dos meus amigos, onde eu não tinha um conhecido, que eu recebi o diagnóstico. Então, a princípio, vem todos esses pensamentos, né? Meu Deus, agora, aqui longe da minha família, mas eu entendo o porquê que Deus fez tudo isso, né? Ele me tirou realmente de onde eu tinha conforto para mostrar que não são as pessoas, não é só a medicina, mas é Ele que está cuidando de mim, né? É Ele que está trabalhando, é Ele que está fazendo. Então, aqui eu não tinha convênio, eu tinha muito medo de como que seria isso. Meu Deus, será que eu vou ter acesso ao tratamento? Será que eu vou conseguir, né, passar por todas as fases? Não tinha muita informação, mas Deus foi cuidando de todos os detalhes, né? Eu tô já indo para a fase da cirurgia e até então foi tudo maravilhosamente bem, ocorreu tudo certo, fiz tudo pelo SUS. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus em detalhes, pequenos detalhes, realmente, ele foi me conduzindo, foi me dando força, não me deixou entrar no fundo do poço, e eu acho que isso também é uma decisão nossa, né? Nós decidimos aonde a gente quer estar, em que situação, né? A gente quer se posicionar, e eu decidi me posicionar para guerrear, porque realmente eu entendi que o câncer é muito pequeno diante de quem é o nosso Deus. Então, ele sempre me deu forças. Eu estou há uma semana, né, há 5 dias da cirurgia, e eu não estou nervosa, não, estou super tranquila, super confiante. E eu sinto, sabe? Eu sinto realmente que esse é o agir de Deus. Eu não precisei de palavras, eu não precisei de sinais, assim, algo muito sobrenatural, porque às vezes a gente espera isso, né? A gente acha que para Deus agir na nossa vida, a gente tem que voltar amanhã no médico e falar, não, você está curada, você não precisa passar pelo tratamento, e esse não é Deus, né? Deus é o Deus do processo. Se ele quisesse, ele sim poderia me curar, mas a cura
já é o tratamento, né? A cura já é o processo. Então, a gente não entende o porquê Deus está permitindo isso, mas eu entendi que é um propósito, né? Existe um propósito na minha vida. Eu precisava passar por isso e eu me sinto muito feliz de ter sido escolhida para viver isso, né? Para estar enfrentando o câncer, porque eu acredito que eu posso ser testemunho vivo para outras mulheres, né? Quando eu encontrei a sua página no Instagram, para mim foi uma felicidade, porque assim a gente quer se identificar com outras pessoas. Eu até achava alguns vídeos, algumas coisas assim de mulheres falando sobre o câncer, algumas reportagens, mas eu não via mulheres da minha idade, mulheres jovens que tivessem passado e que estavam vivendo, que, né, mostrando essa vida após o câncer, que falassem abertamente, porque é difícil a gente se expor também, né? Eu até entendo as mulheres que não se expõem, que querem guardar para si, porque realmente é uma fase muito complicada, mas a gente quer buscar informação, a gente quer ter esse conhecimento. Então, quando eu encontrei seu canal, de outras mulheres também que falavam sobre isso, foi um conforto muito grande, entender que Deus ele tem esse propósito e que não termina no diagnóstico, né? Começa a partir do... Então, eu vivi 24 anos pelo meu querer, né, da maneira como eu achava que era interessante, fazendo o que eu queria, mas a partir do diagnóstico, Deus está me dando uma nova história, né? Amém. E eu creio que essa nova história está sendo escrita pelas mãos de Deus e com os projetos, com os propósitos dele. E eu tô assim, eu me coloco sempre à disposição, né? Eis-me aqui, Deus, para o que o Senhor quer fazer. Eu sei que desde o dia que eu fui gerada no ventre da minha mãe, ele já tinha para mim um projeto, já tinha para mim uma missão, e eu quero muito cumprir essa missão. Estou à disposição e muito sensível assim para ouvir a voz de Deus e ver, eu consigo ver o cuidado dele sobre a minha vida. Glória a Deus, Larissa. Como eu fico feliz de ter recebido você nesse testemunho de vida. Eu tenho certeza, para mim, você já foi uma inspiração muito grande. Eu me sinto presenteada aqui de ter podido compartilhar, ter ouvido e compartilhar agora com outras pacientes. Tenho certeza de que essa sua mensagem vai chegar, sim, como prova do Deus vivo na vida de cada uma delas e trazendo mais esperança, renovando a fé de que Deus está cuidando e são os detalhes e ainda que a gente não veja, Ele está cuidando. Só entregue toda aquela sensação de não estar no controle que a gente conversou durante o nosso bate-papo. A gente não está, porque o controle é de Jesus na nossa vida. Nós temos apenas que nos submeter, aceitar e nos posicionar embaixo da proteção de Jesus. E fico realmente muito honrada de ter recebido o seu testemunho aqui, o seu relato. Assim, Natália, para mim, estar participando aqui, poder falar do meu testemunho, já é mais um cuidado de Deus, né? Porque quando eu me coloco à disposição e quando eu digo que eu quero realmente ser um testemunho vivo para outras mulheres, para outras pessoas, é justamente isso, né? Então, aqui foi uma porta aberta para que eu pudesse falar um pouquinho da grandeza do que Deus tem feito na minha vida. E eu digo que, assim, eu tive câncer, mas o câncer não me tem, né? Ele não me... É uma decisão minha, e eu creio que Deus já está trabalhando, né? E vai continuar trabalhando. E para as mulheres que estão recebendo agora um diagnóstico de câncer, ou você que está investigando, enfim, não tenha medo, confie, né? Existe um Deus que guarda as nossas vidas, existe um Deus que realmente nos ama. Não é porque você está passando por isso que você foi esquecida ou que ele não te ama, muito pelo contrário, né? Porque é nas fases mais difíceis que a gente vive que Deus caminha ao nosso lado, né? Então, é nesse momento que ele te pega no colo, é nesse momento que ele vai cuidar de você, que você vai se sentir amada. Você só precisa abrir seu coração para isso, confiar, entregar
e você vai sentir, né? Então, eu quero muito agradecer, Natália, pela oportunidade. Para mim é um presente mesmo poder estar aqui dividindo a minha história e ouvir outras histórias também, né? Ouvir a sua história. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Larissa.